Então vamos à Escritura. Vamos à Escritura, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Vamos lá? Lucas capítulo 2, o texto diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, o menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Continuamos. Naquela noite, havia alguns pastores no campo, próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém. Bem, Jesus muda situações. E nesse texto que nós lemos, existe uma mudança de situação aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção inicial. Tem a ver com a nossa identidade. Começar a dizer que aquilo que para os outros não tem qualquer importância, para Deus é a chave no cumprimento dos seus planos. Deus muda situações. Sabe, José, nós lemos aqui no texto, logo no versículo 4, José era da família, ele era descendente do rei Davi. Quando o anjo falou com Maria, está registrado no capítulo 1, no verso 27, diz que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Bem, quando a gente lê a Bíblia, especialmente numa igreja como a nossa, que se propõe a ler a Bíblia toda em um ano, quem diz amém? E a gente perguntou no dia da Bíblia quem é que tinha lido a Bíblia toda. E no próximo ano nós vamos ler de novo a Bíblia toda em um ano. Quem diz amém? Amém. Pois bem, numa igreja nossa, uma igreja como a nossa, quando a gente fala de leitura da Bíblia, a gente lê a Bíblia rápido e parece que o rei Davi, né, ele tem essa importância central e que todo mundo o tempo inteiro dá importância ao rei Davi. Acontece que na história bíblica isso está um pouco diferente. Permitam-me explicar. O rei Davi, ele viveu 1000 anos antes de Cristo
E durante o seu reinado, em algum momento, ele quis construir o templo, Deus não deixou, mas lhe fez a promessa de que não lhe faltaria rei no trono, né? Os seus descendentes reinariam, e que o grande seu descendente seria rei para sempre. Olha aí que coisa incrível. Bem, Davi viveu ali no ano, mais ou menos no ano 1000. Quando foi no ano 522 a.C., aliás, um pouco antes lá, um pouco mais para trás, o rei Nabucodonosor foi lá e invadiu Jerusalém. Alguém lembra dessa história? Bem, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, acabou com tudo, o pessoal foi levado cativo, né? E foi para a Babilônia, e ficaram na Babilônia um bom tempo. E aí, então, ali no ano 538 antes de Cristo, estou falando de 538 anos antes de Cristo, olha aí, há um edito para que o povo de Judá possa voltar para a Terra Prometida. E aparece ali um tal de Zorobabel. Alguém já ouviu esse nome na Bíblia? Zorobabel? Zorobabel, muito bem. Esse é o último descendente do rei Davi, importante, citado no Antigo Testamento. Como é o nome dele? Zorobabel. 538. Em 520, mais ou menos, na profecia de Ageu e de Zacarias, ele novamente é citado. Ou seja, até o ano 520 você tem alguém ligado ao rei Davi aparecendo na história sagrada. E depois disso, some. Ninguém mais fala em linhagem do rei Davi. Nós temos aí 500 anos de história em que a família de Davi, a casa de Davi, desaparece da história dos judeus. Veja bem, o Brasil se tornou república. Alguém lembra o ano aqui? 1889. Pois bem, nós temos aí quase 150 anos de república. E quando alguém fala na Casa de Orleans e Bragança, são poucos entre nós que ainda lembram alguma coisa. E olha que a gente aqui faz força, né? Tem a cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, tem o Museu Imperial, enfim, tem tudo isso. Tem 150 anos e a gente já quase não lembra mais quem é Orleans e Bragança, onde é que estão os descendentes deles, será que ainda tem, onde é que está, né? Enfim. Agora imagina, 500 anos, sem jornal, sem internet, Casa de Davi. Casa de Davi. Bem, a gente sabe a história de Davi porque ela continuava sendo contada nas sinagogas. Nessa época aqui, o povo estava fazendo conta e estava mais ou menos na expectativa de que vai aparecer o Messias, o enviado de Deus. Mas a família de Davi, nesse momento da história, eles são ilustres desconhecidos. A família de Davi, nesse momento em que nós lemos a história, eles são ilustres desconhecidos. Tanto é que nós lemos aqui que José está vindo com a sua noiva Maria da onde? Nazaré da Galileia. Olha onde a família de Davi está. No norte do país, no fim do mundo, 120 quilômetros a pé, e quando o descendente de Davi entra em Belém, o que acontece? Nada.
Sabe quantas pessoas o estavam esperando? Ninguém. Sabe qual era a suíte do hotel dele? Nenhuma. E o descendente de Davi vai para o estábulo. Amigos. Quando a gente lê a Bíblia e sai do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente dá um pulo de 400 anos, a gente nem nota isso, porque isso passa tão rápido. Coisa de 100 anos antes, os judeus tinham sido, governados por judeus novamente, depois de muito tempo, mas quem tinha governado eram os asmoneus. E os asmoneus, que tinham aí quase 40 anos que não governavam, 30 anos, os asmoneus, eles eram descendentes dos macabeus. Sabe o que eles tinham a ver com Davi? Nada. Pois é. E veio o descendente de Davi, 120 quilômetros de estrada, para a cidade de Davi, e chega lá, ele não tem nada e não tem ninguém. A importância da família de José era no máximo profética. No máximo profética. Mas mesmo os estudiosos das profecias, para José não davam a mínima. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus tem promessa para ser cumprida, quando Deus tem promessa para ser cumprida e situação para ser mudada, Deus sabe quem você é, o que você tem, toda a sua história, tudo o que Ele te confiou, e para a glória dEle, Ele resgata e coloca em ação, porque Ele é Deus e muda situações. É assim. Eu não sei o que Deus falou para você, que promessa que Ele fez para você, como é que Ele disse que ia se valer da sua vida, do ministério que Ele te confiou para a glória dEle, eu não sei. E é tão interessante que, especialmente na vida dessa igreja, isso acontece, direto, né? Aqui o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar, né? A pessoa chega aqui e diz, né? Então, Deus tem promessa para mim, mas eu vim parar em Brasília. Ih, amigo, você veio parar em Brasília nada. Deus sabe como é que você veio, por que você veio, a história que você tinha. Deus sabia tudinho, era para você estar aqui, porque o propósito dEle é aqui, para cumprir tudo aqui, para a glória dEle aqui. É isso aí. Como é que eu vim transferido para cá? Não sei, pois é. Então, um decreto do imperador fez o camarada andar 120 quilômetros do norte até a cidade dele, e chegar lá não tem ninguém, para se cumprir tudo direitinho. Porque com Deus é assim. Deus sabe tudo, conhece tudo. Eu não sei nem por que eu fiz aquele curso, Deus sabe. Pois é, né? Eu não sei nem porque que Deus me colocou perto daquela pessoa. Pois é, Ele sabe, deixa estar. Porque Deus muda situações conhecendo quem nós somos completamente. A nossa história toda, tudo o que temos está diante dele, e para Deus não existem ilustres desconhecidos. Para Deus existem pessoas de quem ele se vale para cumprir os seus propósitos, para que o nome dele seja glorificado. Ponto. Segundo, eu acho isso lindo nesse texto, é que Deus
não precisa de grandes sinais para mostrar que ele mudou a situação. Quando a gente pede para Deus mudar as situações, a gente gosta disso aqui, né? Mais ou menos como está aqui no texto, no telão. Sai a tempestade, o céu fica azul e vem o arco-íris, a gente diz, uhul, mudou tudo. Interessante que para Deus isso não faz a menor diferença. Deus muda e sinaliza do jeito que Ele quer. E é bom a gente ficar esperto, porque Deus pode se valer de coisas tão simples, que passam até batido. Mas Ele está dizendo, eu mudei. Ó, mudou lá. Ó, chegou a bênção. Ó, a porta abriu. Ó, é agora. E se você não ficar ligado, você não vê. Quer ver? Está todo mundo esperando o Messias, o ungido de Deus. Como eu disse no começo, tinha gente fazendo conta. Sabia que as 70 semanas de Daniel estavam encaixadinhas, a coisa vai acontecer, é agora. Se prepara, está vindo aí. Está todo mundo, o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. E quando os anjos aparecem nas Campinas, naquela noite gostosa em Belém, Campinas ao redor da cidade, o anjo diz para os pastores assim: vocês vão encontrar o Cristo, o Messias, o Senhor. Como é que você vai encontrar Cristo, o Messias, o Senhor? O que vem na sua mente nessa hora? Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Como é que você vai vê-lo? Esse vos será o sinal. Vocês vão encontrar um menino enrolado em panos, o pano que enrola os bebês das ovelhas, e deitado numa manjedoura. Essa semana eu tive que contar a história para o meu neto do Natal, né? E foi a história toda, né? Valéria no quarto estava dizendo, termina essa história, pelo amor de Deus, termina, né? Acaba, né? A história toda, né? E aí, o que é a manjedoura? A gente olha a manjedoura ali, né? Aquele móvel, parece tão bonito, né? Tão legal como está ali. Mas a manjedoura, quem conhece, né, um pouquinho de francês, em francês, manger é o quê? Comer. A manjedoura é o comedouro dos bichos. Para uma cidade que é do tamanho de um ovo, que era o caso de Belém, a cidade de Davi, do tamanho de um ovo, saber aonde está a manjedoura não é uma coisa muito difícil. Tem que ser no estábulo. Mas que sinal é esse, meu Deus? Eu vou encontrar um bebê envolto em faixas em que as ovelhinhas recém-nascidas são enroladas e deitado numa manjedoura. Pensa num negócio absolutamente único, mas esquisito. Porque bebê, por definição, não deita em manjedoura. Ou deita? Você colocaria o seu bebê recém-nascido numa manjedoura? Pois é, as mães aqui arrepiaram. Elas estão quase querendo bater em José nesse momento, né? Pois é, mas que sinal estranho. Ao mesmo tempo, que sinal simples. Que sinal único. Mas que sinal mais sem graça. Porque o Messias, o Senhor, não combina com manjedoura enrolada em pano de ovelha.
Mas Deus gosta desse tipo de coisa, viu? Vou contar para você que na Bíblia tem um monte de coisa assim, muito simples. Começa com, você lembra dos fariseus mais tarde conversando com Jesus? E Jesus fazendo os milagres e fazendo os sinais, e os mestres da lei, né, os líderes religiosos chegavam para Jesus e falaram: queremos um sinal da tua autoridade. E Jesus: que legal, vou dar um sinal para vocês. O profeta Jonas. Então, a gente gosta de lembrar de Noé, que sai da arca, e quando ele sai da arca, está lá, Deus diz: o meu arco está sobre o céu. A gente gosta desse tipo de coisa. Mas quando a gente vai olhando na Bíblia, a gente vai ver umas coisas muito, muito estranhas, do tipo assim, profeta Elias. Alguém já lembra do profeta Elias aqui? Pois é, o profeta Elias, desceu fogo do céu, foi um negócio tremendo, e aí ele diz: agora eu vou orar para chover. Ele sobe no Monte Carmelo, vai lá para o topo, e fala para o rapaz que o acompanha: vai lá e fica de olho. Aí ele vai e ora, e pergunta: e aí? Nada. Segunda vez: e aí? Nada. 7 vezes nessa história. Na 7ª vez, o garoto vem lá meio que: então, tá lá, né? Assim, para não dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha lá, a bicharia do tamanho da mão de um homem. Ele diz: estou indo avisar para o rei que está vindo aí uma grande chuva. Fala para ele se preparar e sair daqui, senão o carro dele vai atolar. Nuvenzinha simples. É o sinal da chuva. Se não fica esperto com o sinal da chuva, perde a chuva. Se enrola com a chuva. Quer outro? Pessoal, voltando do exílio, vamos reconstruir o lugar da adoração. E aí eles pegam o que tem na mão e juntam e levantam uma casa de oração, um templo. Mas quem tinha visto o templo anterior fala: ainda bem que temos um lugar de adoração, mas o lugar feinho. Que igrejinha feia! O templo de Salomão tinha coluna de mármore, não sei o que, de bronze, e a pia que era disso e daquilo, e touro que segurava, né? Enfim, e as coisas mais fantásticas e mais bonitas, e agora tudo que nós vimos é esse templo feinho, 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 feinho. O profeta Ageu diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque não tem a ver com a beleza exterior. O negócio é o seguinte: o enviado vai pisar nesse lugar que vocês estão dizendo que é feinho, tá vendo? Presta atenção, crente, porque nas coisas simples Deus está sinalizando mudança que está chegando. Quer mais? Jesus ressuscitou, ninguém acreditou. E aí, 2 discípulos estão indo para Emaús, um vilarejo, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Chega um viajante que começa a bater papo com eles começam a rasgar o coração para o viajante, e o viajante começa a dar-lhes um sabão sobre, vocês, não entenderam nada. Leram a escritura, andaram com o mestre e não entenderam nada. Então deixa eu explicar para vocês. Os caras estão ouvindo. Entra aqui com a gente, tá bom, traz o pão. Rapaz, foi só Jesus partir o pão. O céu não abriu. O chão não tremeu. E a gente gosta, né? Como é que é? O chão vai tremer, o céu vai se abrir, anjos de Deus vão descer e subir. Não teve nada disso. O chão não tremeu, o céu não abriu, não apareceu anjo. Jesus partiu o pão. E aí o queixo cai. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo.
Talvez esses dois estivessem com os outros no meio de 120 que estão esperando, né, a promessa de Jesus. Jesus disse, vai dar certo, o Espírito Santo vai vir, fiquem em Jerusalém, aguarda o sinal. Ouve-se um som, como de um vento veemente. Alguém abre o olho na hora da oração. Tem crente que abre o olho na hora da oração, né? Alguns. Esse que abriu o olho foi testemunha, porque na hora que ele abriu o olho, ele viu como que línguas de fogo espalhadas sobre a cabeça do povo. E eles começam a falar e glorificar a Deus em línguas diferentes. Eles nunca estudaram aquelas línguas, e eles estão falando nessas línguas, glorificando a Deus, e o negócio começa a ficar muito pentecostal, tá certo? Porque era o dia de Pentecostes, inclusive, né? E eles vão para a rua e o negócio pega fogo. Mas tudo que eles estão fazendo, presta atenção, tudo que eles estão fazendo é glorificando a Deus em línguas com as quais eles nunca tiveram intimidade, eles nunca estudaram. É só isso. É só dar glória a Deus numa língua que você nunca falou e nunca estudou. É só isso. Eles estão só testemunhando as maravilhas de Deus numa língua que eles nunca estudaram, nunca tiveram contato. E aí alguém diz, esses caras estão bêbados. Pedro sobe e diz, essa coisa simplesinha é o cumprimento da promessa de Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se você não está esperto, a coisa simplesinha passa nos seus olhos, e você se pergunta, era só um falando em língua ali, numa língua que ele nunca estudou? Pois é, ali está o cumprimento de uma promessa. Abre o olho para as coisas simples, para os sinais simples que Deus está trazendo para você hoje, porque Ele está mudando situações, sim, e se você não se atentar para as coisas simples, você vai perder o bonde. Feliz Natal. Vamos lá. Terceira, Jesus mudando situação, hein? A gente cantou aqui hoje que a mudança acontece, né? Jesus muda situações, Jesus muda a gente. É ou não é? A gente cantou, então a gente tem que acreditar nisso. Mas o Senhor nos muda. A gente ora muito, Senhor, me muda, né? Me transforma. Mas essas transformações, essas mudanças que Deus opera em nós, elas acontecem a partir da fé que nós temos para viver as experiências que Ele quer ministrar a nós. Tem que ter fé para viver a experiência que Ele quer ministrar a nós. Veja bem, os pastores são só pastores. Os pastores são só gente simples que está nos campos. Os pastores, cuidadores de ovelhas. Peãozada. O que você é? Eu sou pastor, peãozada. É? O que você sabe? Nada. Só sei ser pastor. Pastor de ovelha. Peãozada lá. Não consegue bater no peito para dizer que é um mestre da lei, que é um comerciante, que está bem de vida, né? Que o rebanho é dele. Não, ele está cumprindo, é o peão do dono das ovelhas. Olha aí. Quem é que ouve pastor, gente? Quem é que ouve peão? Quem é que ouve peão? Me fala, quem é que ouve peão? Ninguém ouve peão. Por quê? Porque peão não sabe nada. Não entende nada. Não estudou nada. Aí o anjo aparece para quem?
para o peão e dá um sinal para eles e diz: vão lá na cidade de Davi. Nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, e isso vai ser o sinal. Vocês vão encontrar uma criança enrolada em panos, faixas de pano, que quando os cordeirinhos nascem, deitado numa manjedoura, num comedor. Explosão no céu, anjo cantando. E aí entra a fé. Porque aí a peãozada bota em ação quando eles dizem: vamos até Belém. Porque o anjo disse, o sinal está lá. Mas se você der uma lida aqui, ele não diz assim: vão lá. Eu trouxe boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Mas vai se quiser. Vai se crer. Vai se acreditar. Vai se quiser saber se isso é verdade. É porque, para ter mudança na vida, a gente tem que se expor a cumprir com fé aquilo que Deus nos orienta a fazer. A mudança vai acontecer na minha vida se eu me expuser com fé à ação que Deus está executando no mundo. E se eu não colocar em ação minha vida, não muda. Mas se eu colocar em ação, se eu decidir, eu vou até Belém e eu vou contemplar, a minha vida vai mudar. E lá vão os pastores até Belém. E aí chega lá e o que eles fazem? Encontram no lugar predito, no comedor, um menino enrolado em panos, em faixas de pano. O anjo disse que esse aqui é Cristo o Senhor. Não tem nada a ver com o que a gente esperava, não tem nada a ver com o que eu imaginei, com o que o pessoal está falando por aí, mas o anjo disse que é esse aqui. Então, se Deus está falando que é esse aqui, na simplicidade, eu vou acreditar. E aí, ao verso 17, depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. 18, presta atenção para o 18. E todos os que ouviam. Todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. O pastorzinho Zé Ninguém, peão, se torna um anunciador digno de ser escutado. O pastorzinho peão do fim do mundo, da montanha de Belém, das colinas de Belém, que ninguém escuta, que ninguém sabe nada dele, porque colocou a sua fé em ação, quando ele diz para uma pessoa: eu vi Cristo, o Senhor, a pessoa diz: e é mesmo? E é sim! Porque quem tem experiência com Jesus faz diferença na vida do outro. Quem tem experiência com Jesus faz diferença na vida do outro. Quem tem experiência com Jesus faz diferença na vida do outro! Olha aí. Na Bíblia tem uns casos muito doidos sobre isso, mas é muito doido mesmo. Olha esse aqui. Isso aqui é doideira, porque o cara era doido.
um endemoniado doido, solto em Gadara, que ninguém segura o cara, e prende ele com corrente, prende ele com cadeia, e bota ele não sei aonde. O cara é doido, muito doido. E de manhã ele sai, e de manhã ele grita, e de noite ele faz assombração, e todo mundo diz: esse cara é muito doido. O que ele é? Louco, endemoniado. Bem, Jesus desce do barco, olha para ele, o cara vem gritando de lá, muito doido, muito louco. Os drogados de hoje ficam no bolso. Que temos contigo, Jesus de Nazaré, o Cristo, lá, cala a boca. Como é teu nome? Legião, porque somos muitos. Mas vai sair todo mundo do louco. Podemos ir para os porcos? Vai para os porcos. Vai para os porcos que te carreguem. E vai todo mundo para os porcos que carreguem. E o homem está liberto. E volta todo mundo, o povo da cidade vem ver, e está o louco, o doidão, o maluco, malucadamente quieto, sentado, vestido e ouvindo. Aí ele quer seguir Jesus, e Jesus diz: não, amigo, vai para a tua casa, conversa lá na tua casa e fala lá o que Deus fez na sua vida. Irmãs e irmãos, esse homem teve uma experiência com Jesus, e o texto vai dizer, pode abrir aí, se quiser ver, olha aí, Marcos capítulo 5, verso 20, o texto diz: e todos se admiravam do que ele dizia. O maluco está sendo escutado. O maluco está sendo escutado. Por que o maluco está sendo escutado? Porque teve encontro com Jesus, teve fé em ação. Jesus libertou, está transformado. Quem tem experiência com Jesus, quem tem experiência com Jesus tem autoridade para falar do que Jesus faz. A gente já falou aqui de Atos 2, está lá um bando de gente que nunca estudou nada, que nunca fez nada, não sabe nada, todo mundo reunido, só que se sabe que eles andaram com Jesus, aquele que tem ali 50 dias que morreu. Esse povo agora está cheio de autoridade, esse povo agora está falando coisa diferente, esse povo agora coloca a mão sobre os enfermos e os enfermos são curados. Esse povo agora abraça e o abraço cura. Esse povo agora olha nos olhos e as pessoas são libertas. Esse povo impõe as mãos sobre os enfermos de todo jeito e os enfermos estão sendo curados, o povo está sendo liberto, a vida está sendo transformada. Que rebuliço doido é nessa cidade! Porque quem tem experiência com Jesus, quando fala a coisa é diferente, quando age a coisa é diferente, porque Jesus muda a gente de dentro para fora. Deus transforma situações, Deus transforma a gente, quando a gente, a partir da fé que temos para viver as experiências com Deus, as vivemos. Amém? E glória a Deus. Quer mudança? Fica em pé comigo, vamos conversar com o Pai sobre isso. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos por todas as mudanças que o Senhor faz. Coisa boa é saber que Tu tens tempo para tudo e o Senhor nos colocou no meio dessa Tua história, para a glória do Teu nome, e as promessas que o Senhor tem para nós, todas elas se cumprirão, porque o Senhor sabe quem nós somos, conhece a nossa história, sabe onde estamos e sabe como nos encaixamos na Tua história. Ah, Deus, permita-nos viver
essas mudanças na nossa vida, acreditando que o Senhor está conduzindo a história. Tanta gente que se acha ou se percebe esquecida, injustiçada, afastada, mas não está vendo que o Senhor está conduzindo, que há certeza da tua presença, que há certeza do teu agir. Inunde esse coração agora para a glória do teu nome. Que haja o despertar da fé, que haja, Senhor, o movimentar da fé. Ó Deus, que os sinais pequenos que o Senhor já nos tem dado, e tem dado para pessoas aqui, que a mudança tem chegado, que o momento chegou, que a vitória está à mão. Ó Deus, que os pequenos sinais não sejam desprezados, que a gente aprenda a confiar nos pequenos sinais que o Senhor nos dá. Ó Deus, que a gente tenha fé em Ti, que a gente viva as experiências para ter mudanças em nós mesmos, que a gente se permita viver com fé os Teus convites, para poder dizer com propriedade: eu era assim, mas agora Ele me fez diferente, olha a experiência que eu tenho com Ele. Que as percepções nossas sobre nós mesmos e dos outros sobre nós sejam reais a partir das experiências que temos contigo pela fé. Glorifica o teu nome por meio de nós. Glorifica o teu nome por meio de nós. Glorifica o teu nome por meio de nós. Seja exaltado o teu nome nas mudanças que o Senhor está operando em nós, fora de nós, na história, no mundo, na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Exaltado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Glória a Deus.